Meu Deus. E aleluia, Jesus. Santo. 16, do Marcos 16, 15, né? Essas duas palavras que eu quero compartilhar. Aleluia. Quase a mesma palavra, mas de formas diferentes, né? Que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E também lá no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15. Aleluia, Jesus. Vai dizer assim. Aleluia. Amém. Vai dizer assim: e disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia! Amém! Aleluia! Quero agradecer a oportunidade, né? Está ministrando que a palavra, né, os irmãos estão entre poucos. Aleluia! Mas o mais principal é o Espírito Santo. É Deus! Aleluia. Eu creio! Tu é fiel! A palavra Deus. então lá em Mateus, né, vai nos dizer sobre a colheita, né, sobre os trabalhadores. Que a palavra do Senhor diz que muitos são, poucos são sem fé, que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Realmente, porque a palavra do Senhor diz que a colheita é grande, mas poucos são trabalhadores. Poucos são os que querem se colocar na brecha e fazer a vontade do Senhor. Poucos são os que querem, aleluia, trabalhar para o Senhor de verdade, né? Verdade. Aleluia. E nós vemos, infelizmente, nós estamos num tempo que estamos muito preocupados com a missionária Jonathan disse, e é verdade, né? Impulsionada pelo Espírito Santo, que muitos estão preocupados com essas coisas da terra, né? Com as coisas terrenas. E o Senhor nos chamou com um propósito, como discípulos aqui nessa terra, e com um propósito. Qual o propósito? De ir e pregar o Evangelho a toda criatura e falar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, porque muitas coisas o Senhor fez na nossa vida, nós não estamos aqui de paraquedas. Aleluia, e o Senhor quer que nós vá para o rua e alcance mais almas e vidas que estão da mesma forma que outra hora nós também estávamos. Perdidos, aleluia, viciados, aleluia, perdidos no mundo. Aleluia, e o Senhor quer que nós vá para as ruas e, aleluia, e fale do amor dele, resgate almas, aleluia, porque já está tudo preparado. Como a palavra do Senhor diz, que a colheita é muito grande, são muitas pessoas que necessitam e precisam. E muitas pessoas talvez não têm força de vir até a igreja. Não tem força de instituir convite. Ou, aleluia, muitas vezes está aprisionado, aleluia, por inimigo, porque o inimigo não quer que elas venham. Aleluia, muitas vezes elas mesmas, apesar do seu próprio eu, com suas, né, presas nos seus afazeres, né, aleluia. E muitos não conhecem, aleluia, até ouviram falar, mas não conhecem Jesus. Então essa é a nossa função. Deus, ele nos chamou, aleluia, nos encheu, aleluia, nos vestiu de roupas novas, né? Pôs já azeite na nossa cabeça. Maravilha! Né? Aleluia, nos capacitou. Aleluia, o que o Senhor quer de nós agora, que nós venhamos sair. Muitas vezes se encontramos, aleluia, muitos estão desanimados na casa do Senhor. Maravilha. Porque só recebem e não fazem aquilo que o Senhor quer. Não saem para as ruas, estão muito preocupados com nossos afazeres, trabalho, casa, esposa, filho. Aleluia. E estão esquecendo do real motivo a qual o Senhor nos resgatou, a qual o Senhor nos tirou lá do lama do pecado, né, do mundo, nos colocou na casa dele, para não nós ficar aqui sentadinhos bonitinhos. Não, nós viemos sair para as ruas. É tempo de nós, igreja, sair para as ruas, falar e mostrar o que o Senhor fez na nossa vida, falar o que o Senhor fez nas nossas vidas, levar, aleluia, o poder, aleluia, o Evangelho, o poder do Evangelho. Assim como o Senhor fez na nossa vida, o Senhor quer fazer através da nossa vida. Ali também, aleluia, Jesus disse para os seus discípulos: vai
pregue o evangelho a todas as pessoas, e quem crê seja batizado, né, para a salvação, aleluia. Porque a Lili também disse que no nome dele nós ia, aleluia, expulsar demônios, falar nossas novas línguas, aleluia. Que no nome dele nós ia pôr as mãos no enfermo e eles iam ser curados, e Deus já nos deu autoridade. Só falta nós usar essa autoridade que Deus nos deu. Ainda estamos, aleluia, vivendo muitos. Eu falo por mim mesmo, dizendo não será. Aleluia, será que Deus, aleluia, eu sou capaz de fazer? Será que eu tenho essa autoridade? O Senhor já nos deu, já nos encheu. Maravilha. Aleluia. Olha quem nós era, olha quem nós somos hoje na presença do Senhor. Verdade. Aleluia. Jesus. Então, mais dúvida, que dúvida nós temos ainda que o Senhor nos chamou. E através da nossa vida nós temos muitas almas, muitas vidas ainda para alcançar. A seara, aleluia, é grande. Tem muito, é grande. Mais tem almas, mais são poucos os trabalhadores, poucos que querem, que se colocam na brecha, poucos que querem vir consagrar, porque sem o Senhor nada podemos fazer. O que, aleluia, se a gente não nos colocar na brecha, não consagrar, não buscar a presença do Senhor, a gente vai realmente mostrar vazio para levar alguma coisa lá. Mas muitas das vezes o Senhor nos enche, aleluia, nos capacita, nos enche, nos transborda, e a gente sempre, a gente não faz a vontade do Senhor. A gente não está fazendo o que o Senhor quer realmente que nós façamos. Por isso, muitas vezes, quando estamos em lutas, aleluia, muitos estão depressivos, angustiados, desanimados, porque não fazem nada para o Senhor. Só querem receber. Ô, e glória! Eles receberam, não vão lá e não, aleluia. A gente recebe para a gente poder dar. Aleluia, para a gente poder levar a palavra do Senhor, mostrar o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. O Senhor tem me cobrado muito, aleluia, o Senhor tem ardido, aleluia, acendido muita chama dentro de mim. Eu tenho uma chama muito acesa dentro do meu coração, para ir para as ruas, para pregar o evangelho dele. Nós reconhecemos que somos falhos, erramos, falhamos todo dia. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Aleluia. Aleluia, nós estamos aqui perseverando todo dia. Todo dia é um novo dia. Aleluia. Todo dia a gente escolhe fazer diferente. Aleluia, a gente erra, a gente pede perdão. Mas o Senhor quer que nós vá e busque almas que estão perdidas. Já está tudo preparado, porque você não tem força para isso. Mas que as igrejas, e Deus ele quer que as igrejas saiam das quatro paredes, vai para as ruas, aleluia, não consegue autorização para fazer culto na rua, aleluia, pega uma caixinha, aleluia, um microfone, vamos um caminho, vamos evangelizando, vamos entrar nos lados, vamos atrás dos almas, porque já está tudo preparado, a colheita já está tudo preparado para a colheita. Nós já plantamos, Deus já plantou dentro de nós. Aleluia já está pronto para nós, porque nós primeiro plantamos para depois colher, mas já está pronta, a colheita já está pronta. Já está pronta, é só nós ir colher. Aleluia. Aleluia. É forte. Aleluia. Jesus querido, Jesus amado. Porque muitas vezes a gente, aleluia, espera estar forte. Eu vou esperar, estar revestida no óleo, estar orando 24 horas. Não, porque não adianta orar. E não ser obediente. Não ouvir a voz de Deus. Aleluia, mas ele sabe que a gente ouça a voz do Senhor. Aleluia, nós somos obedientes. Nós somos, aleluia, a nossa vida está reta. Não tem que o diabo possa envergonhar a nossa vida. Não tem. Então, o que mais nós temos autoridade sim, para botar a mão e expulsar o demônio. Aleluia, para curar enfermo. Nós temos o Senhor Jesus que, aleluia, disse que daria, aleluia, autoridade para nós. Nós temos autoridade, mas nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Não ficar duvidando, será que Deus vai fazer? Será que Deus me chamou para isso? Não, vai, faça, o Senhor botou no teu coração. Vai, faz, que o Senhor é contigo. A tua vida está reta perante o Senhor. A tua casa, como está a tua casa? Como está a tua vida? Está reta? Aleluia, está conforme a palavra do Senhor, aleluia, nos instrui. Então vai, pregue e fale da salvação. Aleluia, salve, aleluia, que o Senhor liberta. Fala que o Senhor liberta, cura, transforma. É tempo de nós sair das nossas paredes, igreja, nós. Porque grande a terra, mas poucos são trabalhadores. Porque o Senhor nunca contou com quantidade e multidão. Porque, aleluia, para o culto tem multidão, eu tenho certeza que vai estar cheia essa igreja hoje. E eu profetizo que vai, em nome de Jesus vai estar. Mas poucos são os que querem
compromisso com o Senhor. Poucos são os que querem colocar a mão no arado. A nos levantar e despir do seu eu, da sua vontade. Mas a vontade do Senhor são poucos. E o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito de verdade. Por isso eu procuro aqueles que estão disponíveis, aleluia, para a obra dele. Aleluia. Então procura aqueles que botam o Senhor como prioridade nesse último tempo. Estamos vendo tempos difíceis. Aleluia, está se cumprindo. Tudo que o Senhor diz na palavra dele está se cumprindo. A apostasia está tomando conta dos filhos de Deus. Aleluia, se vê mais igreja na rua. E quando nós vimos pessoas pregando o evangelho que não é. Aleluia, Deus. Aleluia. Isso nós vemos aquelas pessoas pregando o evangelho, aleluia, que não é. Aleluia, heresias. Mas o verdadeiro evangelho tu não vê, porque então estamos se acovardando, é isso. Mas o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia. Para nós usar, para nós ir, evangelizar, falar do amor dele. Aleluia, levantar, porque muitos estão temendo o diabo. Mas quem é ele? Maior é o nosso Deus que nós servimos. Ele tem mais poder, ele tem mais força, mais autoridade. Porque o inimigo muitas vezes usa. Aleluia, muitas vezes a gente está orando, está buscando, mas o diabo já vem dando uma seta de medo e a gente começa a temer. E a gente esquece o tamanho da grandeza do nosso Deus. O Deus que nos chamou, que nos resgatou, que nos levantou. Aleluia, que nos purificou. Aleluia. Nós somos redimidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus maior é Ele, maior é nosso Deus. Aleluia, então Ele já nos capacitou. Ele já nos encheu. Agora só falta a gente tomar aquilo que Ele deu na nossa mão para vir e fazer. E as igrejas estão dormindo na presença do Senhor. Muitos já não ouvem a voz do Senhor, eles estão preocupados tanto com seus afazeres, a casa, seu dia a dia, trabalho. Eu sei, nós temos que fazer tudo isso, mas a palavra que nós temos que colocar o Senhor como prioridade, as coisas do Senhor como prioridade. O Senhor nos chamou com propósito nessa terra, e muitos não estão fazendo por isso e estão doentes. Por isso que muitos estão doentes. Aleluia. Aleluia, Jesus, querido, muitos estão doentes na casa, dentro da casa do Senhor, perdidos dentro da casa do Senhor, porque não querem ter o temendo o homem. Deus, aleluia. Fala, Deus. Você não vai comer, você quiser, mas não teme Deus, aleluia. Aleluia, não tenho medo. Glória. Eu não tenho medo, que maior é o Senhor que está comigo, porque nada acontece se não for a permissão do Senhor. Glória, Jesus. Como pode dizer aqui, Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória. Ele enviou os anjos dele para nos guardar. Aleluia, ele disse que, aleluia, que nós pisaríamos a serpente, não seriam pecados. Aleluia, ele disse que 10 mil cairiam ao nosso lado, e 1.000 ao nosso lado, e 10 mil à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos, porque nós já perdemos com amor a ele, então ele nos guarda. Aleluia. Ele nos livra, aleluia, não precisamos temer mal nenhum. É isso, aleluia, que o Senhor quer que nós entendamos, não precisa temer mal nenhum, porque Ele diz, eu sou contigo, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Meu Deus, ninguém. Aleluia, quem é o diabo? Meu Deus, nós somos o Senhor, olha que nós éramos. Ei, olha que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor não é com nós. Aleluia. Aleluia. Jesus querido, Espírito Santo de Deus. Aramanda, Suranda, aleluia. Maior é o Deus que nos chamou, que nos resgatou. Aleluia. Muitas vezes estão andando ênfase mais para o inimigo do que para Deus. Verdade, Botando mais, aleluia, dando mais foco para o inimigo, para o diabo, do que para Deus. Aleluia, Jesus. Mas maior é Ele na nossa vida, que nos resgatou, que nos chamou. Vai, faça, que eu sou contigo, diz o Senhor. Vai, tome, aleluia, negue a si mesmo, que não é fácil. É que todo nós temos que negar que a nossa luta maior é com nós mesmos. A nossa maior luta é com nós mesmos, muitas vezes. Aleluia, Jesus. Mas que nós venha confiar nas palavras que o Senhor tem nos dito, naquilo que o Senhor tem ministrado, o Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. Que a gente não venha temer o homem, porque nós temos que ter certeza e confiar naquilo que o Senhor tem através da nossa vida e colocou nas nossas mãos.
para fazer, e vai e faça, porque muitos estão se acovardando, muitos estão, aleluia, se escondendo, aleluia, Verdade, Jesus. enquanto, aleluia, as pessoas elas estão perdidas lá, precisando de uma palavra, de um abraço, de oração, sabe, mas não tem, não vê mais, a igreja está dormindo. Oh, E o Senhor, nesse Deus. último tempo, quer despertar a igreja. O Senhor quer nos despertar. E o Senhor não conta com multidão, não. O Senhor conta com um pouco. O Senhor conta comigo, conta com você. Para Amém, ir Jesus. fazer o que ninguém Aleluia. quer mais fazer. Não querem, meu Deus. Meu Deus, Aleluia. estão preocupados, meu Deus, com essa terra. Mas aqui a palavra do Senhor passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que vai tudo ficar, que vai, aleluia, ou mais, não vai ficar pedra sobre pedra, que Ele vai buscar sua igreja e esse mundo vai ficar em ruínas, aleluia. Oh Deus de poder, nós estamos tão preocupados com a nossa vida e estamos se perdendo dentro da casa, meu Deus, estamos perdidos, muitos já não creem nem que Jesus vai voltar, misericórdia, os próprios filhos de Deus, não creem mais, não creem. Meu Deus, estou duvidando da palavra do Senhor. E o Senhor diz que não opera na dúvida. Por isso que o Senhor não opera mais, porque é tanta dúvida, é tanta incredulidade, será, sabe? É tanto... o problema, a gente faz um problema isso aqui, faz esse problema maior que Deus, e esquecemos que Deus é com nós. Que Deus está no controle de tudo, que nada acontece com a permissão do Senhor. Nós temos medo, muitas vezes, de falar, que o Senhor tem nos ordenado para falar. E daí a gente acaba lutando, a gente não fala, não faz o que o Senhor quer, a gente fica lutando. Fica desanimado, é um desânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor está mandando, vai e fala, vai e faz, e não faz. Tu vem, te enche no culto maravilhoso, vai para tua casa, não faz nada, não vai. Imagina o vaso, quando tu transborda, Deus enche para nós podermos fazer lá fora, com as pessoas transbordar. Tem que ser transbordando para que outras pessoas dentro também sejam tocadas. Isso é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, por isso. Não, Deus não mudou, Deus é o mesmo, nós que mudamos. Nós. Mas que nós viemos buscar a presença do Senhor, a direção do Senhor. Olha o que o Senhor quer. Aleluia, fazer através da nossa vida, com a nossa vida. E o Senhor conta conosco. É tempo de a igreja se levantar. É tempo de a igreja despertar. E tomar posição, né? Porque muitos não querem abandonar os seus pecados ocultos. Mas Deus vê, Deus sabe. Mas Deus não faz, porque não abandonou. Não querem. Muitas vezes estão com os olhos tapados, ouvidos tapados, vem na igreja e sai da igreja da mesma forma, porque estão com o ouvido tapados, não querem ouvir, não querem se consertar, querem ficar assim, aleluia. Mas quando Jesus voltar, meu Deus, o que tu tem para oferecer para o Senhor quando Jesus voltar? Aleluia, Jesus está falando, e Jesus, ele escolhe, olha só, ele vem para os grandes, para os mestres, doutores, não quiseram, e eles escolheram os pequenos. Eu é provável que nem eu, é provável que nem você. Escolheu nós. E muitos não olham para a nossa aparência, olham para o vaso. Aleluia. Mas o mesmo Deus que operava no grande não opera no pequeno, opera mais no pequeno. E Deus levantou os pequenos, chamou os pequenos para confundir mesmo. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele Aleluia. usa, aleluia, o menor da casa. Aleluia. Mas tu não quer ver o menor. Quer pregadores lá dos Estados Unidos, pelo lado de fora. E às vezes o pregador vem de lá de longe, faz a mesma coisa que Deus está falando aqui na casa. Com um pequenininho, que ninguém dá nada. Mas Deus está falando, mas não quer ouvir, ouvido tapados. Nada muda, entra. Olha, misericórdia, Senhor. Glória. Oh, Deus, fala, Santa voz do Deus. Senhor. Meu Deus. É muito triste a gente ver coisas, Deus não mostra as coisas, nós vemos coisas muito tristes. E a palavra diz que nós ia ser perseguidos mesmo por falar a verdade. Porque Deus ele não fala, muitas vezes nos exorta, não porque Ele é mau, não, porque Ele é bom. E Ele quer que nós, né, sempre fique no caminho, não saia do caminho. E nós temos que, nós somos exemplo, nós somos, como posso dizer, nós somos a luz do mundo. As pessoas elas não estão em trevas.
E nós temos que ser a luz, a diferença onde nós estivermos. No nosso lar, nos nossos vizinhos, na rua. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente, irmãos. Aleluia. Não igual todos. Porque nós temos que andar na contramão do mundo. Ser diferente. Eu não estou falando de veste. Não estou falando disso. Ser a diferença, a luz do mundo. O sal, as palavras que Deus, ele é a luz do mundo. E nós estamos com Jesus, nós também temos que ser luz aonde nós passar. Aleluia. E por isso, muitas vezes, Deus fala coisas e levanta pessoas para falar aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo. E às vezes a gente faz algo de errado, que a gente é falha, a gente é pecador. E Deus levanta, mas muitos não querem ouvir, não querem se consertar. Sabe? Aleluia. E Deus não mostra, Deus não revela para quem quer. Não, Deus revela para quem Ele quiser. Deus, ele pega a pequenininha para a irmãzinha lá, que ninguém dá nada, revela e mostra para ela. E a irmã vai e fala. Sabe quando a irmã fala ainda, misericórdia? Não dá para a irmã pregar. É verdade mesmo, não é verdade? Não dá, não chama a irmã para pregar. Nunca mais chama para pregar. Uma vez só sempre. Misericórdia. Mas que importa que a gente faça a vontade do Senhor. Tema ao Senhor, não ao homem. Porque o homem é falho, pecador. Do homem, a palavra, o próprio apóstolo Paulo disse que em nós não há bem nenhum, apenas o pecado. É uma luta, uma distância entre a carne e o espírito. Muitas vezes estão mais na carne do que no espírito. Mas Deus levanta o profeta para dizer, para abrir nossos olhos. Que nem, aleluia, e nem Davi, quando Deus mandou lá Natan, o profeta Natan, olha o que Deus falou isso. Quando Deus, ele chama, vai lá, né, o Natan e fala para Davi, né, do pecado que ele cometeu, porque o Davi tinha cometido o pecado, mas ele sabia que estava cometendo o pecado, ele estava com os olhos vendados. Ele estava tudo bem, pegou lá, a mulher do cara, matou o outro lá, né, estava tudo bem, daí Natan chegou e contou uma história, tinha um cara, tinha uma ovelhinha, e o outro tinha um monte, e né, da ovelhinha tirou, matou, e pegou o único que ele tinha. Né? O que tu faz, Davi? Não, tem que matar. Daí na tempo, né? Esse cara é você. Eita, glória! Ele fez, Davi, na hora caiu os escamas dos olhos. Porque muitas vezes nós estamos errados, e Deus, ele nos mostra. Às vezes nós estamos com os olhos vendados e não estamos enxergando. Mas é necessário que Deus levanta daí profetas do Senhor. Aleluia. Mostra que pela palavra está errada. Aleluia. Para a gente ver se consertar do Senhor. Porque quando o Senhor vinha, Ele quer nos buscar, Ele quer que a gente fique. Aleluia. E Deus vem nos avisa, nos alerta, vem nos fala. Aleluia. Às vezes Deus usa aquele que a gente não dá nada. É esse que Deus usa. Sempre. Aleluia. Não esperando que Deus via lá de fora. Não, às vezes Deus está falando e enviando aqui, do teu lado, falando contigo, tu não quer dar ouvido. Deus não vai enviar de fora. Porque se tem de profeta de dentro, Deus não vai enviar de fora. Se tem profeta na casa. Aleluia. Mas nós temos que crer no Senhor, não no homem, porque muitos estão pela profecia, pela palavra de homens, não na maior profecia, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Não, Santo não ouve mais a voz de Deus. Então, aleluia. Não ouvir a voz do homem, mas não ouve a voz de Deus. E Deus está falando, e não querem ouvir. Aleluia, Deus. Mas aí quando Natan, ele Davi fez, na mesma hora, se ajoelhou e se arrependeu e pediu perdão para Deus, olha, né? Que nós venhamos ser que nem Davi, coração quebrantado para o Senhor, aberto para o Senhor, os ouvidos abertos, com a mente aberta para o Senhor falar e ministrar no nosso coração. Aquilo, pedir, nós todo dia temos que pedir para o Senhor nos mostrar, porque nós somos falhos, nós podemos confiar em nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz, maldito o homem confia no homem, porque o coração do homem é glória, né? Mas nós devemos confiar no Senhor e pegar aquilo que o Senhor, aleluia, colocou nas nossas mãos e começar a fazer. Se tem algo que o Senhor colocou na tua mão, pega e faça, que Ele é contigo. Analisa a tua vida. Está tudo certinho? Está de acordo com a palavra do Senhor? Então vai que Deus é contigo. Aleluia. Amém? Deus, não precisa estar duvidando. Será que Deus é comigo? Se a tua vida é reta perante o Senhor, tu sabe quem tu é perante o Senhor, tá? Examina a Escritura. Está tudo certo? Vai e faz, que Deus vai, aleluia, nos justificar e vai fazer, e vai operar. Mas é necessário que nós faça, porque muitas vezes a gente quer primeiro receber para depois fazer, mas muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes nós vamos ter que primeiro fazer para depois o que eu fazer. Aleluia. Nós vamos ter, é que nem glorificar, na igreja glorifica sem sentir.
depois, né, não, tem gente que quer sentir para depois glorificar, não, tu glorifica até tu sentir. Aleluia. Quanto mais a gente vai para Deus, mais o Senhor faz para nós. Quanto mais a gente faz para o Senhor, mais o Senhor nos dá força. Porque muitos estão, aleluia, muitos estão desanimados, sabe por quê? Porque o Senhor nos fortalece, nos enche tudo e não fizemos. Estamos desanimados de novo, porque a gente não faz o que o Senhor quer. Aleluia. Mas eu creio aqui que tem uma igreja, tem uns irmãos aqui. Aleluia, Deus. Vão tomar posse dessa palavra. Amém. E vão fazer em nome de Jesus o que o Senhor tem ordenado. Oh, glória. Aleluia. É o Senhor. Oh, glória. Eu garanto, diz o Senhor. Amém? Amém. Eu agradecer até aqui a minha oportunidade. Oh, glória. Aleluia. Eu espero que Deus tenha falado com os irmãos nesta manhã, porque eu creio que nada foi em vão, bem como a missionária falou mesmo. Aleluia. Aleluia. Na igreja, né? Aí hoje eu vou ficar, né? De consagração. E algo me tirou, não vai, sabe? Ô, glória. Que Deus, ele fez algo nesta manhã. Amém. E vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha.